Fala galera, bem-vindos ao Crefito 11 Vai Lá e Fala, o podcast que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Por aqui a gente troca ideias sobre temas relevantes, nem sempre, hoje um tema muito relevante, Um diante tema de em pauta, um tema super em em, alta, em né? alta, Tema né? do momento. Vamos falar hoje sobre Copa, sobre fisioterapia dentro do esporte. E nós estamos hoje aqui com o nosso convidado especialíssimo, né, Nara? É. Cumprimento o pessoal aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Messias. Olá, pessoal. Eu sou a Nara. Para quem não me conhece, sou conselheira efetiva do Crefito 11 e faço essa dupla dinâmica aqui com o meu querido presidente. Estamos hoje com um cara aqui tem um prazer enorme de trabalhar diariamente, muito competente. E a gente vai falar um pouco sobre esporte, fisioterapia no esporte, particularmente do futebol, da Copa do Mundo, porque nós, torcedores, né, vemos apenas aqueles 90 minutos ali, mas existe uma preparação muito grande que vai bem além daqueles 90 minutos, né? É isso aí. E a gente vai Falando. entender um pouco como que a fisioterapia se tornou uma estratégia muito forte dos clubes, né, do Show. mercado. É isso mesmo. Mas a Então, gente não apresentou o nosso vou convidado ainda. apresentar agora. Calma, Ah, mas você tá. está nervoso. Tô ansioso. Então, vou apresentar agora o nosso convidado, gente. Ele é o professor Márcio Oliveira, fisioterapeuta PhD, especialista em fisioterapia esportiva, tendo atuado na Copa do Mundo em 2014, no Brasil, pelo Brasil, né? Nos Jogos Olímpicos em 2016, Rio de Janeiro, e atua como coordenador científico do Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital Home, que é um centro médico de excelência da FIFA no Brasil. Ele esteve presente na Conferência Médica da Copa de 2026, realizada em Boston há 2 anos, e está sempre para lá e para cá apresentando trabalhos aí pelo mundo. Além de Bem-vindo, tudo, Marcinho. além Para os de tudo, íntimos, Marcinhos para os Marcinho, íntimos. além de tudo, é muito conhecido aqui na nossa região. Nosso conselheiro também, né? Coordenador do nosso PGP, então é sempre um prazer estar junto contigo aí, Márcio. Recentemente campeão, né? A gente tem que falar isso, né? Vamos dar uma O cara, elogiar ele aqui. vive o esporte, né? Não é só um profissional que atende atletas, é um atleta também, né, Marcinho? Você é Que eu do... acho que faz toda a diferença, né? Pode falar, Marcinho. Com certeza. Bom, primeiro, reiterar minha satisfação de estar aqui, tanto com o nosso presidente do Crefito, Messias, quanto com a minha colega do programa de pós-graduação do Crefito, também uma grande empresária aqui na nossa região, uma líder nata, né? A doutora Nara Matos. Então, uma satisfação compartilhar as experiências que eu acumulei em 2014 e que eu venho acumulando ao longo dos últimos anos e que hoje a gente vive isso na maior intensidade possível com a nossa Copa do Mundo da FIFA acontecendo. Márcio, eu queria te perguntar, antes da gente começar a entrar no assunto mesmo, como é que foi que você chegou, assim, no esporte, né? Fala um pouquinho de você, da sua trajetória. Como é que você chegou no futebol, na FIFA? Dá uma, né? Acho que Um é legal. overview, Um claro. overview de como que é Bom, isso. não é difícil de imaginar, né, que eu entrei na fisioterapia com foco no esporte, né? Então sempre teve presente dentro do meu cotidiano, na minha vida pessoal. Na verdade, eu tinha até o intuito de me tornar profissional, faltaram oportunidades. Mas hoje, quando eu trago à minha memória o meu período de adolescência, pré-faculdade, eu observava que embora eu gostasse de treinar, competir, eu gostava muito de ler, de estudar, eu sabia todas as notícias, né? E eu já gostava de ler livros de fortalecimento, de treinamento, já gostava de ouvir falar sobre lesões. Então, foi uma coisa que foi acontecendo espontaneamente. À medida que eu não me tornei atleta profissional, eu fui migrando, então, para atuar profissionalmente dentro do esporte. E aí, logo que eu me formei, eu já fui me familiarizando com o futebol, especialmente por gostar muito de estudar, né, de atender as lesões no joelho, que são muito comuns no futebol. E aí vieram as primeiras oportunidades e daí, então, eu cheguei até aqui. Chegou na FIFA. É. Legal, cara, legal. Muito bom. Em Brasília, é como se o IP fosse o representante da FIFA. Tem um representante da FIFA em cada estado brasileiro? Como é isso? Ótima pergunta. O Hospital Home, ele é um dos centros médicos da FIFA no Brasil. São 2. Além do Hospital Home, a junção Unifesp-USP, que seria o segundo centro médico da FIFA. Nós temos, vamos arredondar, 50, 60 centros médicos da FIFA,
ao redor do mundo, eles estão divididos pelos continentes, a maior parte deles na Europa. Faz até sentido, né, pela proximidade ali com a sede da FIFA. E a E quantidade de times também, né? Sim, sim. E são instituições que representam a FIFA no que diz respeito à saúde do atleta de futebol. E as ações, elas contemplam não só assistência aos eventos esportivos, por exemplo, quando tem jogos internacionais, mas principalmente a produção científica, as atividades sociais de desenvolvimento, né, por meio do futebol, porque a verdade é que quando o futebol fala, o mundo para ouvir. Então, usando o futebol, nós conseguimos produzir transformações muito importantes. E o Home é um desses centros e vem desenvolvendo esse trabalho há muitos anos. Dentro do Hospital Home, o braço que cuida é o Instituto de Pesquisa e Ensino, que é onde eu atuo desde a fundação, né? E sigo aí, acompanhando essa vertente. É até uma surpresa, né? Acho que até para os nossos espectadores, para mim foi uma surpresa ser 2 no Brasil só, um em São Paulo, que a gente sabe que é a capital, né, do Brasil, Sim, entre aspas, sim. né, com essas oportunidades Sim, e tudo, muitos sim. atletas profissionais. Mas Brasília ser a segunda sede, para mim foi uma surpresa. Então, o pessoal que está nos ouvindo pode entender isso como uma oportunidade para a fisioterapia esportiva? Então, esse processo de credenciamento dos centros é um processo bem amplo, né? Na verdade, o centro médico da FIFA, ele tem que ter muitas características, muitos braços, que envolvem desde uma assistência a alto nível, para, por exemplo, ter um jogo da Copa no Brasil, como é que funcionaria tudo, a toda a participação nesse ecossistema, né, que se chama a Football Network, né? Então, não é um processo muito simples. A instituição tem que ter uma infraestrutura muito abrangente, tem que ter toda essa expertise dentro do futebol e também dentro do processo científico. No momento, não estão abertas portas para novos centros, mas, eventualmente, podem haver novos editais e aí novas instituições podem ser credenciadas, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Bacana. Porque quanto mais centros, mais assistência, mais desenvolvimento e, consequentemente, mais evolução. Isso. E hoje em dia, mais centros, mais fisioterapeutas também atuando. É exatamente onde a gente chega, que eu acho que é o tema que a gente vai abordar. O como o fisioterapeuta ele se inseriu dentro do ambiente do futebol profissional, não só como um profissional que faz a reabilitação e a prevenção, mas também dentro de todas essas esferas e, certamente, mais centro, mais profissionais atuando. Então, vamos começar aqui, né, falando aqui no nosso primeiro bloco, o que o torcedor não vê. Qual que é, então, esse papel do fisioterapeuta antes da Copa? Bom, a Copa do Mundo, para o torcedor, ela tem início lá na cerimônia de abertura, né? Essa que é a grande verdade. Mas as equipes, as seleções, as delegações, elas se reúnem, em média, 3 semanas antes do evento e elas começam um trabalho de preparação técnica, física, e dentro dessa preparação, sem dúvidas, a saúde do atleta ela engloba aspectos que são ponto de vista do fisioterapeuta, como identificação de fatores de risco, como disponibilidade desses atletas, como monitoramento de como eles estão evoluindo a toda essa carga externa e também a carga interna, ou seja, o que aquele atleta está sentindo com todo esse impacto. E é importante destacar que esse é um impacto físico, esse é um impacto psicológico, tudo isso se soma e tudo isso vira fator de risco de lesão, com certeza. Então, o trabalho do fisioterapeuta é lá antes de começar no planejamento, quando começa na identificação desses fatores e no gerenciamento da performance desses atletas dentro de uma equipe multidisciplinar, onde ele é um dos protagonistas. Então, o fisioterapeuta hoje participa da estratégia, não só da atuação ali de... Alguém lesionou e resolveu. Vai lá e alonga, entre aspas, né? Sem dúvidas. Então, esse conceito, ele veio mudando. É muito interessante porque, se a gente analisar toda essa perspectiva desde 2014, por exemplo, quando nós tivemos a Copa no Brasil para hoje, é praticamente uma mudança de 100% na atuação, nas atribuições, na visão, né, do atleta. Então, com certeza, faz parte da estratégia, é um protagonista, a opinião dele é determinante e o trabalho dele faz parte desse planejamento. E esse planejamento não é só a intervenção, é infraestrutura de trabalho, é metodologia de trabalho,
tudo isso é muito importante. E ele vai estar passo a passo, desde a apresentação da delegação até o dia da última participação, que a gente espera que no Brasil seja a final. É muito interessante você falar isso, Márcio, porque às vezes quem está nos assistindo não pensa que a história da fisioterapia no Brasil tem muito a ver com o esporte, sobretudo com o futebol. Vide o documentário que o COFITO lançou no final do ano passado, está disponível no YouTube também, pessoal. Né? E as publicações recentes no Instagram do COFITO sobre a história de muitos fisioterapeutas, né? No Brasil, que tiveram muito sucesso dentro do esporte, né? Sim. Que você, depois, se você quiser citar algum deles aí, mas a história da fisioterapia caminha com a história também da inserção da fisioterapia no futebol. Não é uma coisa nova, né? Que a gente tá vendo agora muito em evidência, muito porque, enfim, Neymar lesionou, aí ele vai lá e posta um vídeo com, né, abraçando o fisioterapeuta dele. Enfim, a gente tem alguns fisioterapeutas aí conhecidos que estão aí trabalhando com grandes clubes, né? Mas a gente tem a Sociedade, né, de Fisioterapia Esportiva, a SONAF, que já vem atuando aí com o esporte há muitos anos, né? Enfim, e várias personalidades que fazem parte da história da profissão no Brasil, né, junto com a questão do esporte. Então, muito legal você trazer essa perspectiva do antes, durante e depois, digamos assim, né, da atenção da fisioterapia dentro do esporte, porque é algo que realmente está entranhado, né? E é importante destacar que a Copa do Mundo ela impulsiona muito a fisioterapia. Não só pelo reconhecimento da atuação desses profissionais, com o retorno desses atletas em altíssimo Sim. nível, mas também com o desenvolvimento de equipamentos, de métodos que visam essa recuperação mais rápida, especialmente no evento como a Copa do Mundo. Então, tudo isso impulsiona muito. Para nós, é realmente um Uma vitrine, prato né? cheio para o desenvolvimento da especialidade e, consequentemente, da profissão. Show de bola. Show de bola. E prevenção de lesão realmente funciona? Ótima pergunta. Porque hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco assim para a sociedade como um todo, né? Na fisioterapia ortopédica, a gente tem muita dificuldade, né, em trabalhar promoção e prevenção, né? As pessoas, a sociedade só procura fisioterapia quando já está com uma dor, né? E às vezes é uma dor que já está crônica, porque enquanto ela inicia ali, vai tomando um remedinho, vai enganando. E a gente vê isso muito forte. Ou depois da cirurgia também, Ou né? depois da cirurgia, porque aí engana, já chega uma hora que, dependendo do grau da lesão, já vai direto para uma cirurgia, e aí chega na fisioterapia só no pós-cirúrgico, né? E a gente vê que isso no esporte é diferente. Por quê? Então, é muito importante destacar que nós temos evidências científicas muito robustas e há muito tempo comprovando no mais alto nível, né, de metodologia científica que a prevenção funciona. Então, a primeira dica que eu quero deixar clara, especialmente para a população leiga, é que nós não podemos eliminar todas as lesões. Isso é fato. Porém, nós podemos diminuir o número de lesões e a gravidade das lesões. Isso é uma evidência científica de altíssimo nível. E a FIFA é uma das instituições que mais investiu no desenvolvimento da prevenção de lesões. Então, um dos programas mais conhecidos no mundo, eu sempre gosto de falar um dos, né? Porque é difícil eleger o mais, né? Mas foi o FIFA 11 Plus, né? Que inclusive estourou no Brasil junto com a Copa do Mundo, né? Eu tive a felicidade de ajudar na implementação desse programa, que foi baseado em vários estudos controlados, randomizados. Ele foi capitaneado entre os profissionais por um fisioterapeuta que esteve conosco no Congresso da SONAF, né, o Dr. Mário Bizzini, o suíço. E hoje nós sabemos trabalhar essa prevenção. Porque não somente você diminui o número e a gravidade, mas você impacta em um elemento decisivo hoje para o alto rendimento, que é o custo, né? Então, é muito mais barato, vou usar esse termo bem popular, você investir em prevenção do que você investir em estratégias de tratamento. Fora que, quando você diminui o número e a gravidade das lesões, você aborda hoje um olhar muito importante para uma instituição grande como a FIFA, como o Comitê Olímpico Internacional e outras entidades dessa magnitude, que é o quê? A longevidade do atleta. Porque é muito egoísta, pode-se dizer assim, olhar para o atleta somente enquanto ele performa, né? Mas e depois? E depois, só que como nós somos agentes de saúde, e depois do ponto de vista da saúde, né? Que é um trabalho, inclusive, que a gente está fazendo hoje com o apoio da FIFA no Hospital Home, né? No Centro Médico da FIFA, avaliando a saúde dos atletas na aposentadoria, como que eles estão de fato. Então, prevenção de lesões existe,
funciona, as metodologias estão muito bem definidas e todas as seleções que estão em campo, que entraram em campo, elas estão fazendo o seu dever de casa. Muito bem, acho que esse é um recado importante para os nossos ouvintes, até para a gente poder divulgar esse podcast, porque é algo muito importante em termos até de saúde pública, né? Porque essa questão da longevidade, seja do atleta, seja de nós, atletas de final de semana, né, Messias? A gente também quer envelhecer com qualidade, né? Sim, com certeza. A nossa pretensão é de viver até 90 anos. Então, essa questão da prevenção, seja atleta profissional, seja um atleta de final de semana, ou seja sedentário, é extremamente importante. Só abrir um parêntese. Sem dúvida. Eu não sou atleta de fim de semana, tá, gente? Eu sou de dia de semana, mas tô brincando. Bom, a gente tenta manter algum nível de atividade física, porque hoje em dia, É isso aí. nós, como profissionais de saúde, viu? O pessoal que está em casa aí, estudantes, a gente precisa realmente, né, ter algum engajamento de alguma atividade esportiva para a nossa saúde, porque a gente está cuidando da saúde dos outros. Se a gente não cuida da nossa própria, fica difícil, né? É isso aí. Mas, enfim, vamos seguir o nosso papo aqui, que está muito legal. Márcio, eu ia fazer uma pergunta que nem está no script aqui, mas eu acho que é interessante, o pessoal às vezes gosta de saber dessas coisas. A gente sempre traz esse viés mercadológico, né, Nara, para o nosso papo. A área de fisioterapia esportiva hoje ela é uma área que remunera bem o profissional, que adentra essa área. Assim, o que você acha? Como é que está a visão de mercado nesse sentido? Existem alguns tabus, né? Principalmente em termos de divulgação, de salário, de remunerações, de prêmios, né? Mas eu vou tentar responder de uma forma assim, muito, muito objetiva, né? Que eu acredito muito que a remuneração ela é compatível com o nível de especialização, né? Eu acho que isso é uma realidade, né? Uma premissa do mercado de trabalho como um todo. O profissional, para ele entrar dentro do esporte, ele já precisa se especializar. É uma necessidade, né? Não vou colocar nem como pré-requisito, né? Uma necessidade até para ele entender o ambiente. E para que ele possa entrar dentro do alto rendimento e do alto nível do alto rendimento e ainda entrar nos top level clubs, que é como se fala dos maiores clubes, então ele tem que ser muito especializado, ele tem que ter muita experiência. Então, consequentemente, a remuneração dele ela vai ser uma remuneração aí, né? bastante diferenciada. É importante destacar que essa é uma área que ela tem um mercado internacional muito importante. Inclusive, a gente tem trazido isso para dentro dos congressos para mostrar para os estudantes. Então, é muito factível que o profissional esteja tendo sucesso no Brasil hoje e surjam oportunidades no mundo todo, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, enfim. Isso também transforma um pouco desses patamares de remuneração, tá? Então, realmente é uma área que tem um potencial muito grande, mas, volto a falar, tem a ver também com o investimento que você faz em termos de especialização, em termos de experiência profissional, né? Que vão te colocar também como um super valorizado, né? E aí, consequentemente, sua remuneração ela fica muito acima da média. Entendi. Porque no dia a dia a gente vê assim, hoje tá também, tirando um pouco do assunto do futebol, a moda da corrida, né? Então tem muita gente correndo, muita gente se preparando, né, com prevenção na fisioterapia, ou fazendo aquela coisa do recover, né, pós-corrida, enfim, né? Então há também uma preocupação hoje nesse sentido, né? Mas aí esse profissional que atua aí no mercado, como se diz, mais comum, né? Mais Do atleta de final do de atleta de semana. final de semana. Esse sim, eu acho que acompanha a mesma lógica do que você falou, né? O patamar da remuneração acompanha o nível de especialização e qualificação. Exatamente, né? porque para você, né, ser um fisioterapeuta, eu acho que como em qualquer profissão, né, para você ser um top 10 aí de clubes para ganhar milhões de euros ou de dólares ou de reais, o funil também é um funil, né? Ah, com certeza. Então, assim, Sem não é dúvidas. oportunidade para todo mundo, né? Então, assim, é isso, né, nesse sentido. Faz parte. Mas Precisa- voltando a falar de Copa, né, e de fisioterapia, quais são as lesões mais comuns, Márcio, no futebol profissional? Ótima pergunta também. Acho que essa é uma pergunta que também atende muito o público leigo, né? Sim, Então, a verdade é que hoje, não só as equipes nos campeonatos nacionais, mas especialmente nas Copas do Mundo, elas já começam o evento com estudos epidemiológicos que já trazem uma perspectiva de quantas lesões vão acontecer
de quais serão os tipos de lesões que irão acontecer e o que se espera em termos de impacto na performance da equipe. Então, isso é mapeado por jogador. Mapeado posição, né? Por posição do jogador. Ah, sim. Isso é muito importante, mas também é interessante destacar que essa Copa do Mundo ela é atípica, porque nós temos 3 países onde o evento está acontecendo, nós temos diferenças de fuso, nós temos um ambiente onde a gente tem um clima, outro ambiente onde tem outro. Então, talvez essa epidemiologia ela ainda sofra alguma alteração. Porém, a lesão campeã, sem dúvidas, isso em todos os grupos de estudo mundiais que trabalham a epidemiologia das lesões no futebol, são as lesões musculares, e especialmente a lesão no posterior de coxa, né, nos isquiotibiais, a famosa lesão dos isquiotibiais, que a gente está assistindo o jogo, o leigo está assistindo, e o atleta coloca a mão na coxa e geralmente ele cai. Né, gente? Exatamente. Então, quando você começa a ver o atleta diminuindo o ritmo, colocando a mão na coxa, você já suspeita. E isso tem a ver com o quê? Com o alto nível de intensidade das partidas, onde o atleta ele tem que performar em altíssimo nível, ele tem que correr muito, mudanças de direção, cargas excêntricas. Carga excêntrica também para a população é quando o músculo ele faz força se alongando, né? Então, aquele músculo ele precisa gerar muito mais força e, consequentemente, ele está muito mais suscetível a lesionar. Então, a distensão muscular ela é o grande vilão. E o mais importante de tudo isso é uma lesão muscular e uma Copa do Mundo pode significar, ou melhor, praticamente significa a indisponibilidade desse atleta. E se é um atleta que é um dos protagonistas de uma seleção, pode significar realmente uma queda de performance muito grande. Do grupo como um todo, Exatamente. Né? E assim, então, existem essas lesões que são comuns. Você já falou que existe, inclusive, estatísticas que mostram quais vão ser as lesões e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão muito grande para o cara jogar. Né? A gente vê aí a questão mesmo do Neymar, que não é só uma pressão de patrocinador, pressão da FIFA, mas a pressão do próprio público, né? dos próprios torcedores. Então, assim, como equilibrar essa rapidez, né? de ter que estar em campo performando com a recuperação e a segurança? Bom, essa acho que é a pergunta que todo profissional que trabalha no esporte ele tem que responder, né? Porque é público, é imprensa, são instituições que fomentam, né? As empresas que fomentam, é a equipe, é a família, tudo isso está nesse bolo. E a palavra-chave é uma tomada de decisão conjunta. Né? Essa é a palavra-chave. Porque a premissa é recuperar o atleta no menor prazo de tempo, sem que haja prejuízo à sua condição física futura. Isso eu acho que entra dentro até da ética profissional. Sim. Você pensar na longevidade, pensar no futuro do atleta. No entanto, né, a gente está falando de uma partida que muitas vezes pode mudar totalmente a vida desse atleta. Então, a palavra-chave hoje é uma tomada de decisão conjunta. E essa tomada de decisão conjunta ela é cercada de critérios objetivos, como exames de imagem, testes funcionais, como critérios que fazem parte de guidelines. Então, não tem mais como trabalhar de forma amadora, né? Essa que é a verdade, né? Sim. Então, deixar o atleta ter uma recidiva, ter um problema, é um procedimento relativamente amador. Sim. Fatalidades acontecem? Sim. Acontecem. Sim. Mas, pensando em uma tomada de decisão conjunta, pensando em métricas objetivas, pensando em você delinear muito bem o estado de cada atleta naquele período pré-competição, então você consegue fazer com que essas tomadas de decisão elas não só sejam muito responsáveis, mas elas sejam também muito assertivas. A percepção do atleta deve ser algo que deve ser levado em consideração também, eu imagino, né? Sem dúvidas. Porque o nível de dor, né, de cada um é muito específico também, sem dúvidas, né? porém, tem que se colocar, em primeiro lugar, a opinião, a tomada de decisão do grupo. Sim. Porque o atleta está sob aquela influência de todos esses... Sim. Ele quer muitas vezes, né? A gente vê muito isso. Ele é aquele elemento mais suscetível a essas influências externas. Então, por isso, a equipe tem que assumir. Hoje a fisioterapia atua no esporte como um todo, né? Mas eu acredito que mais no futebol, ou você acha que fisioterapia está inserida em tudo que é esporte hoje? Assim, tem acesso? Quais são os esportes que mais tem? Ótima pergunta.
Eu acho que até quando a gente olha para a realidade da nossa Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, SONAF, a gente vê o quanto a fisioterapia cresceu, né? Então, nós temos comissões divididas por modalidades. Então, hoje não dá para a gente dizer que ela está mais no futebol, não. Nós temos um Comitê Olímpico Internacional que tem fisioterapeutas para todas as modalidades. Nesse momento, nós temos delegações do Brasil competindo no mundo todo. E essas delegações, elas têm fisioterapeutas. Então, na verdade, o fisioterapeuta ele se tornou, né, A peça-chave, né? exata, uma peça-chave. Então, o esporte hoje ele não funciona mais sem a fisioterapia esportiva. Essa é a grande realidade. E esse reconhecimento, ele não vem só dos profissionais que fazem parte, mas vem principalmente dos atletas que reconhecem essa importância para que a sua performance se mantenha no mais alto nível. Interessante. Não tem uma pergunta aqui, mas é uma pergunta capciosa que eu vou fazer. Manda. Assim, é daquelas que... Como é que é, Messias, que você fala? O menino chora, a mãe não vê? É, tipo isso. A gente vê hoje no mercado, muitas vezes, uma dificuldade da própria sociedade entender o papel do profissional preparador físico, do fisioterapeuta. E a gente tem esses dois profissionais acompanhando o atleta, né? Como é que é isso? Até onde vai um, até onde vai o outro? Isso é uma coisa que trabalha em conjunto? Eu imagino que sim, porque é uma equipe. Sim. Porque fora do campo, né? Fora das quadras, a gente vê um pouco de dificuldade ainda nisso. Sim. De assimilar o que é um, o que é outro. Isso. Sim. Na teoria, eu costumo usar um exemplo, assim, quando a gente está ministrando uma aula, palestra, que eu acho que ele elucida muito bem, que é o seguinte: o fisioterapeuta, ele prepara o atleta para treinar. Então, ele torna o atleta apto para treinar. E o profissional de educação física, ele habilita o atleta para performar. Então, uma coisa é você chegar no nível em que você pode treinar, né? Você é capaz de realizar exercícios resistidos, exercícios aeróbicos de diferentes intensidades, enfim. A outra coisa é você evoluir o seu condicionamento físico, a sua performance propriamente dita, para que você seja capaz, então, de competir. Então, eu acho que esse conceito teórico ele divide muito bem. Nós temos uma zona muito importante entre eles, que se chama zona de transição, que é muito, muito visualizada dentro do futebol. Então, por exemplo, o nosso atleta ele lesiona e ele quer passar a treinar com o grupo, né? Mas aí ele terminou a reabilitação e aí ele já consegue treinar com o grupo, sendo que o grupo já está no mais alto nível. Então, tem uma zona ali no meio, que é a zona de transição, e é onde a gente tem um trabalho integrado. Mas é muito importante que um novo conceito mundial, ele delineou melhor isso também. Porque antigamente a gente falava de terminou a fisioterapia, retorno ao esporte, return to play, né? Só que hoje a gente entende que esse não é um momento transversal, né? Então, tá liberado, pode voltar. Não é assim. Ele é um momento longitudinal. Então, primeiro o atleta ele retorna aos treinamentos. Sim. Depois, que é o que a gente, vamos dizer assim, chamaria de retorno à participação. Que seria o safe return to play? Ele vai chegar no safe return to play. Então, primeiro ele faria esse retorno ao esporte. Aqui, ele faria esse retorno à participação, onde ele vai fazendo gestos previsíveis, né? Até sem o momento, tanta carga, exatamente, sem tanto estresse. até o momento que ele retorna ao esporte, né? Então, o return to sport, né? E aí, por último, ele vem para a etapa final, que é o return to performance. Então, é interessante porque nós temos, falando do futebol, nós temos um congresso anual mais importante do mundo, que é a Exokinetic Conference, e ela, esse ano, teve como tema o Return to Performance. Então, que é o quê? Ou seja, já veja só. Por tudo isso. Exato, é um momento longitudinal, ali é o ápice. E nesse ápice foi citado um conceito maravilhoso, faço questão de destacar pelo Dr. Francisco Della Villa, um grande parceiro, um grande admirador também do trabalho dos brasileiros, que foi o conceito de confiança suprema, né? Que é o quê? O atleta retornou à performance, mas ele ainda não está 100% confiante. Então, o que seria a confiança suprema? É aquele momento que realmente o atleta se comporta como antes da lesão. Isso não é só físico. Não. Isso também é comportamental. Mental, emocional. Exato. E a ciência vem mostrando que existem muitos fatores,
né, microscópicos envolvidos dentro desse processo, e que é um processo muito mais amplo. Então, talvez, nos próximos anos, a gente consiga delinear o que é a confiança suprema do ponto de vista científico e não somente do ponto de vista conceitual, porque realmente é um conceito muito amplo, mas ele representa uma nova evolução no retorno ao esporte nessa segurança. Eu imagino que isso tem a ver com a velocidade da recuperação, digamos assim, né? Com A velocidade do retorno? assim, em quanto tempo esse cara está lesionado, em quanto tempo ele... Né? Eu acho que o interesse do clube normalmente é que ele volte o mais rápido possível, digamos assim, né? Mas existe ali uma margem de segurança também para que ele... Porque antigamente, sei lá, 20 anos atrás, meu amigo Era recuperou, muito, corre e atua junto com todo mundo, entendeu? Então, realmente, é uma abordagem muito mais ampla. Agora, isso tudo vai ao encontro do que a gente vive hoje em termos de alto rendimento. Sim. Porque nós estamos falando de valores muito altos, de premiações, de remunerações, de performances, né, de sonhos. Então, consequentemente, tudo cresce junto. E o conceito de reabilitação, realmente de entendimento da saúde do atleta, ele cresceu muito. Então, de quando eu entrei dentro de um campo de futebol para atender o atleta, para o que eu faço hoje, é como se eu estivesse exercendo uma outra profissão. Mais ou menos assim. Você vê assim, o quanto que é necessário a gente se aprimorar, né? Estudar, né, Márcio? E estar muito atento às publicações científicas e às novidades por aí, né? E, assim, eu queria até fazer mais uma abordagem. A gente até falou no começo que eu tive presente no Congresso Médico da FIFA. Então, isso é muito interessante, acho que vai ao encontro do que a gente está falando. Por quê? Vocês vejam só, 2 anos antes da Copa do Mundo, a FIFA reúne as delegações, ou melhor dizendo, as confederações vinculadas, né, à entidade, porque ali ainda não foram determinadas todas as seleções que vão para a Copa, né? Isso é um pouco mais para frente. Mas você tem todas as delegações que vão disputar as eliminatórias. Então, ela reúne todas essas delegações da parte médica de todas as delegações para uma discussão científica de alto nível, né, que produz atualização, produz diretrizes, consensos, né, e tomadas de decisão. Então, essa última dessa Copa do Mundo, ela foi realizada em Boston. Nós tivemos a seleção brasileira representada, nós tivemos os centros médicos da FIFA representados, e foram discutidas todas as atualizações do futebol, o que mudou no futebol em termos de saúde do atleta. Então, e como tomar essa decisão da melhor maneira possível? E o que é muito importante é que a gente está falando muito da reabilitação, mas também tem o atendimento em campo, né? Porque um atleta de elite dentro de um jogo da Copa do Mundo, ele tem que ter a melhor assistência possível. Em questão de minutos, ele tem que estar dentro da melhor UTI daquela cidade, pronto para ter a melhor assistência. E nós sabemos que tem a morte súbita, por exemplo, no futebol. Então, a FIFA hoje, ela condiciona um jogo a ter 2 equipes de campo. Então, tem uma equipe de cada lado do campo para que, se alguma coisa acontecer, em questão de segundos, esse atleta já está sendo assistido. E o que é mais interessante também é que os árbitros também têm uma equipe que presta assistência para eles. E essa equipe tem um fisioterapeuta, porque os árbitros são atletas de alto rendimento. Não. Só de ficar correndo ali atrás dos jogadores do mesmo nível para ver o que está acontecendo. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Ninguém dá atenção para os bichinhos, né? Só pois fica xingando o juiz, né? Só fica falando que ele está tá profissionais de altíssimo nível, né? De altíssimo realmente, nível. parando para pensar, tem que ser do mesmo nível do jogador, né? Para ele acompanhar o ritmo do jogo, é verdade. Você quer falar sobre, em especial, sobre algum fisioterapeuta que está se destacando aí na... Perfeito. Bom, nós temos na nossa seleção brasileira hoje 4 fisioterapeutas que estão lá nos Estados Unidos, né? São eles o mais antigo, mais veterano, que é o Sasaki, que trabalhou muitos anos no São Paulo Futebol Clube, é um cara assim fora de série, um cara com uma experiência incrível, né? Na sequência, a gente tem o Charlinho, né, de Belo Horizonte, o Charles Costa, que ficou muitos anos no futebol, ficou no Cruzeiro, ficou no Santos. Ele é um professor universitário também, um cara sensacional, um cara que tem uma história de vida muito bacana. Eu posso falar aqui abertamente que ele sofreu uma amputação, né?
E ele é um cara que tem uma visão, assim, muito, eu acho, assim, um grande ídolo, né? E depois nós temos, na verdade, mais 3 da nova geração, né? Nós temos o Rafael Martins, que é fisioterapeuta que trabalhava no Santos, que segue com o Neymar, né? Ele é reconhecido como fisioterapeuta que acompanha toda a jornada do Neymar. Então, ele é ali da Baixada Santista. Ainda temos o Guilherme, que trabalha no Botafogo, um menino novo, muito bom, um cara nota 10. Nossa, um cara incrível também, sempre ali, muito ativo. E nós temos um fisioterapeuta que é do grupo do Galo, né? Trabalha junto com o Dr. Rodrigo Lasmar no Galo, que é o Guilherme Fialho, que é um cara também nota 10. Ou seja, se a gente for falar de fisioterapia na seleção brasileira, nós temos a melhor equipe do mundo. São caras Se depender deles, levamos sim, o ouro. nota 10, são muito bem preparados, realmente muito experientes dentro do futebol de alto nível, trabalham de forma muito integrada, são pessoas muito boas, sempre estão nos eventos compartilhando experiências com todos, né? Eu tenho a felicidade de, exceto o Sassá, que o Rafael não tem um contato próximo, mas os outros têm um contato muito bom. A gente estiveram em Brasília algumas vezes. E eu quero destacar também que o médico da seleção brasileira, o médico principal, ele é um grande parceiro da fisioterapia, que é o Dr. Rodrigo Lasmar, que é um cara sensacional e sempre enalteceu o trabalho do fisioterapeuta, sempre trabalhou de forma conjunta e certamente ele capitalizou para que houvesse esse reconhecimento tão grande dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Show de bola. Se você tivesse que falar de uma habilidade indispensável, de uma competência indispensável para que existe hoje dentro da fisioterapia esportiva e que as outras especialidades da fisioterapia deviam se inspirar para que trouxesse também, tanto da fisioterapia como da terapia ocupacional, trouxesse essa valorização profissional para outras áreas. A gente sabe que a fisioterapia esportiva ela é bem valorizada, né? Pela população, pelos próprios atletas, pela equipe multidisciplinar. E em algumas outras áreas a gente tem um pouco de dificuldade, né? de se manter valorizado, assim, né? Em termos de profissão mesmo. O que você falaria? Olha, eu acho assim que eu não diria uma competência a mais, né? É porque eu acho que tem a ver com o esporte. O esporte, ele envolve emoção, ele está em evidência, ele mobiliza o mundo todo e algumas modalidades mais, né? Então, eu acredito que vale para todas, né? Que é a especialização. E a especialização, ela coloca os profissionais de todas as áreas no topo. O grande diferencial do topo da fisioterapia esportiva, eu acredito que é essa evidência, né? Porque o atleta, ele mobiliza, né? Ele gera emoção, ele mobiliza, ele faz com que tudo aconteça. Agora, tem uma coisa que eu acho que um recado que eu tenho que dar para os fisioterapeutas, porque quando você vai trabalhar numa Copa do Mundo, eu gosto de colocar isso nas aulas, nas palestras, e as pessoas não entendem que isso está acontecendo nos bastidores. Mas antes de você receber a sua credencial, você é submetido a um procedimento administrativo chamado background check, que é onde se avalia várias características, né, do seu histórico, enfim. A gente está falando de um evento que estarão os chefes de estados do mundo todo. E todas as delegações, todas as confederações, elas exigem algo assim que é inegociável, que é o domínio da língua estrangeira. Então, isso é algo que eu sempre coloquei muito, sempre falei muito para os nossos alunos, para aqueles que querem trabalhar. E essa é uma dica para você, fisioterapeuta, que quer trabalhar com esporte. Se você quer avançar, se você quer trabalhar em eventos internacionais, você precisa dominar a língua estrangeira. E dominar a língua estrangeira é, no mínimo, o inglês. Se possível, também o espanhol. Então, isso é muito importante. Eu trabalhei agora recentemente em um outro evento internacional, fugindo um pouco do escopo do futebol, do evento das lutas, né? A primeira pergunta que me fizeram, né, eu tinha sido indicado, mas a primeira pergunta que me fizeram foi se eu falava inglês, fluentemente. Nem se eu falava inglês, eu falava fluentemente, porque ninguém falava português na delegação e eu precisava ter um domínio, né? Então, poxa, você vai para um evento como a Copa do Mundo, você vai para um evento, enfim, como umas eliminatórias, enfim, você tem que interagir com os profissionais. Sim. É uma oportunidade exatamente, é o maior ganho, né? Exatamente. Então, isso, eu diria, sabe, Nara, que é uma habilidade e não há desculpas para isso. Sim. Porque
nós temos várias formas de se capacitar, de aprender e Sim. se desenvolver. É quando o Márcio fala dessa coisa de se especializar, óbvio que a gente aqui do Conselho vai falar, especializar, você conseguiu a sua titulação, né? Mas a titulação, ela traduz o que, na verdade, você deve ser enquanto carreira profissional, de estar sempre buscando ampliar e melhorar os seus conhecimentos para prestar um melhor serviço, né? Naturalmente. Não se trata apenas de títulos, né, Márcio? Mas sim de integralizar, né? De internalizar e de viver esse movimento de se capacitar sempre como uma constante na sua vida, né? E aí Porque o conhecimento, ele sempre se atualiza, né? Sim. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui da minha professora Nara, que não basta você ter somente esses conhecimentos técnicos, ou também chamados de hard skills, como a nossa professora gosta de falar para os nossos alunos da pós-graduação, mas também os soft skills, porque você está lidando com sonhos, você está lidando com pressão, você está lidando com diversos profissionais, então trabalho em equipe, resiliência, Comunicação. inteligência emocional, comunicação. Então isso é fundamental para se você almeja um dia trabalhar numa Copa do Mundo. E o que a gente pode esperar, Márcio, da fisioterapia nas próximas Copas aí? Olha, Como é que você a enxerga o evolução futuro? ela está acontecendo muito rapidamente. Eu acho que a bola da vez é a inteligência artificial, porque ela tá nos permitindo o quê? Analisar de forma muito mais rápida e efetiva os dados. Então, a palavra-chave dos últimos anos foi o monitoramento. Então, hoje você monitora o atleta nos mínimos detalhes. Só que são muitas informações, são muitos dados. Então, a verdade é que nós colocávamos um profissional diante de inúmeras planilhas, tabelas, etc. e tal, né? E ele ficava ali enlouquecido, né? É uma tese de doutorado todo treino, como assim, né? Então, como desvendar esse mistério? Então, a inteligência artificial, ela nos permitiu desvendar esses mistérios, criando algoritmos que reúnem esses dados, trazem desfechos muito mais precisos e muito mais eficientes, e aí, com isso, as tomadas de decisão são muito mais fáceis. Eu acredito, a minha visão é de que a evolução vai ser exatamente no monitoramento. Então, o atleta, você vai ter um monitoramento integral de todos os fatores físicos, comportamentais, tanto no nível molecular, como no nível micro, como no nível macro. Eu acho que a gente vai chegar por aí. Não sei se em 2030, mas eu acho que a gente está indo por aí. E com isso, as intervenções, sejam elas preventivas ou curativas, elas serão muito mais customizadas. Essa aqui eu acho que é a bola da vez, é o que nós devemos esperar para o futuro. Olha. Muito bem, Que né? papo Foi legal, hein? excelente. O pessoal gostou, compartilha, curte, manda para os amigos, para os familiares, porque tem muito conteúdo bom e educativo. Isso mesmo. Né? Não isso só mesmo. para os atletas, não só para os fisioterapeutas, mas para toda a sociedade. É isso aí. E fica o convite aí, mais uma vez, a quem ainda não assistiu o documentário do Conselho Federal sobre a história dos 50 anos do sistema Confito-Crefitos, né? Eu esqueci o nome, gente, porque eu não lembro o nome das coisas. Mas tá lá no YouTube, canal do YouTube do Confito. Fala muito sobre futebol, menciona ali alguns fisioterapeutas importantes, o Filé, né? Algumas pessoas da importância da história da fisioterapia do país. E que trazem essa perspectiva também do esporte, né? Como esse grande motor impulsionador da fisioterapia aí, do crescimento da fisioterapia. Papo legal, hein, gente? Muito. Tem mais pergunta, Nara? Eu acho que tá bom, acho né? acho que a gente já está passando aqui um pouquinho do nosso tempo. Teria muitas outras perguntas. O assunto é muito extenso, né? A gente pode ir desdobrando, mas eu acho que por hoje a gente vai ter que acabar. Infelizmente. Então tá bom, Nara. Eu te dou aqui o prazer de encerrar o nosso podcast hoje. Pessoal, compartilha nas suas redes, curte. Em breve estaremos com o próximo episódio, agora de julho. E o Crefito vai lá e fala, é isso. Porque a gente acredita que o assunto ele tem que estar em pauta e a gente tem que falar, porque é falando e trazendo os profissionais aqui que a gente se transforma e evolui. Muito bem. Crefito 11, vai lá e fala. Crefito 11, vai lá e faz. Obrigado a todos. Tchau, tchau, Marcinho. Obrigada, Marcinho, querido. Obrigado. Fechou? Fechou. Boa. Isso aí. Fazer uma foto aqui, né, Não, da diretoria. para anunciar aqui o